Olá, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Coraça, sou professor de História e de Projeto de Vida aqui da Rede Estadual do Espírito Santo. Na nossa aula de hoje, mais um tema integrador, e você já sabe, os temas integradores são temas importantes, essenciais e atuais da nossa vida, não só estudantil, como também da nossa vida social. Na aula de hoje, falaremos um pouquinho sobre a história do conceito de trabalho. Como eu sempre gosto de dizer, o conceito de trabalho, assim como qualquer outro conceito, tem uma história. Eu sou historiador e sempre digo que tudo na nossa vida tem uma história. Dos objetos que nós utilizamos, os conceitos e atividades que fazemos no dia a dia, e não seria diferente com o conceito de trabalho. Na aula de hoje, nós vamos acompanhar como que esse conceito evoluiu e se modificou ao longo de gerações, ao longo de séculos. Afinal de contas, o trabalho talvez seja um dos atos mais antigos, uma das atividades mais antigas da própria história humana. E antes que nós entendamos, então, a evolução desse conceito, é importante que nós apresentemos um conceito mais geral de trabalho, né? Ou seja, o que seria o trabalho na nossa realidade humana, na nossa história? O que nós podemos entender como trabalho? Acompanha lá na tela comigo, ó. O trabalho é a atividade ou a ação humana que necessita do uso de capacidades físicas e mentais destinadas a satisfazer diversas necessidades. Trabalhar é uma atividade que tem um propósito e pode ter como fim a criação de bens materiais, que supram as necessidades de sobrevivência, como moradia, alimentação e proteção, ou necessidades culturais e psicológicas, arte, lazer, educação, etc. É pelo trabalho que o homem modifica o seu próprio meio e pode modificar a si próprio. Volta aqui para mim. Percebam então que o ato de trabalhar, o conceito de trabalho, ele está envolto em múltiplas relações. Na necessidade de satisfazermos as nossas necessidades pessoais e coletivas, individuais e coletivas, né? Então, necessidades de alimentação, de vestuário, mas também necessidades que são hoje mais comuns, necessidades psicológicas, culturais. E ele é uma das formas de modificarmos o mundo e de modificarmos a nós mesmos. Ou seja, o trabalho ele impacta não só a nossa vida individual, a nossa vida íntima, mas também a nossa vida social, a nossa coletividade e a nossa inserção no mundo e na realidade humana. Para nós entendermos, então, o conceito de trabalho, a história desse conceito ao longo dos períodos históricos, eu vou colocar aqui para você na tela uma linha do tempo. Provavelmente você já viu isso várias e várias vezes nas suas aulas de história, mas não é demais relembrar, porque uma coisa que eu percebo hoje é que muitos alunos têm essa dificuldade de situar os diferentes períodos históricos. E como nós vamos analisar esse conceito em diferentes períodos, é bom que você saiba essa marcação. Então, tradicionalmente, o tempo histórico é dividido nesses períodos. Nós temos aí o período conhecido como pré-história, que foi aquele que está entre o surgimento do homem e a invenção da escrita, e da invenção da escrita em diante, nós começamos a entender esse tempo como a história. Afinal de contas, se referem aos períodos em que já houve a produção de textos e ali o registro das ações humanas foi ficando mais fácil e mais acessível. Então, entre a invenção da escrita, em 4000 a.C. mais ou menos, e a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., nós temos a Idade Antiga ou Antiguidade. E aí vamos lembrar quais são as civilizações que se desenvolvem nesse período para você se situar. Egito Antigo, Mesopotâmia, Grécia, Roma. Então, o período da Antiguidade corresponde à existência dessas civilizações. Depois nós temos a Idade Média, né, entre a queda do Império Romano e a queda de Constantinopla, que era a capital do outro Império Romano, o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Na Idade Média que nós vamos ter, por exemplo, o desenvolvimento do feudalismo, o surgimento da servidão, tá? Aquele período de fortalecimento da Igreja Católica,
né, o período da peste negra. Então, vários acontecimentos importantes, afinal de contas, um período histórico muito grande, de aproximadamente 1000 anos. Mais à frente, nós temos a Idade Moderna, de 1453 até 1789, quando acontece a Revolução Francesa. Na Idade Moderna, é que nós temos processos como as grandes navegações, nós temos o Renascimento, a própria Revolução Francesa, que começa na Idade Moderna, as revoluções inglesas, né, o surgimento do Iluminismo. Então, vários acontecimentos também muito importantes nesse período que marcam essa mudança de mentalidade, uma mentalidade mais religiosa, mais apegada ao sagrado na Idade Média, para uma mentalidade mais humanista e individualista, né, que caracteriza a Idade Moderna. E, finalmente, o momento que nós estamos, a Idade Contemporânea. Começou com a Revolução Francesa em 1789 e ainda não acabou. Nós ainda estamos na Idade Contemporânea. Então, podemos inserir aí todos os acontecimentos e processos históricos da Revolução Francesa para frente. Então, a ascensão e a queda de Napoleão, as guerras mundiais, né, tudo isso entra na Idade Contemporânea, que é o período que nós vivenciamos até hoje. Então, espero que tenha ficado clara essa divisão do tempo para que a gente possa, então, situar agora o conceito de trabalho em cada uma delas. Começando com o trabalho na Antiguidade. Então, lá no período principalmente de Grécia e Roma, que é onde nós vamos ter as principais referências sobre as relações de trabalho. O termo trabalho, pessoal, ele tem a sua origem no latim, que era a língua falada pelos romanos, e a origem dele é o tripalium. O que significa o tripalium? Era um instrumento de tortura que era feito por 3 ganchos, né? Ele era constituído de 3 ganchos, e ele era utilizado pelos romanos, pelos soldados romanos, para torturar os criminosos. Então, ou seja, o termo trabalho ele está intimamente associado à ideia de sofrimento. Curioso isso, né? Nós falamos tanto hoje que o trabalho engrandece, que o trabalho liberta as pessoas, mas na sua origem o termo trabalho estava relacionado ao sofrimento. Ele não era visto como uma coisa positiva, embora fosse muito necessário, né? Então, essa visão positiva que nós temos do trabalho é mais atual. Na Antiguidade, ela ainda não existia. E o que caracterizavam, então, as relações de trabalho na Antiguidade? Vamos voltar lá no slide. Ó. Nós tínhamos um sistema escravista como base socioeconômica do período, né? Então, a utilização dos escravos como mão de obra. E lembrar vocês que o escravo é aquele indivíduo que é vendido, que é mercantilizado, que é transformado em mercadoria, tá? E esse mesmo trabalho, por ser, então, baseado num sistema escravista, ele era entendido como uma atividade própria dos escravos. Então, as pessoas livres não, pelo menos não vou dizer nem que não poderiam, mas não deveriam trabalhar porque o trabalho era indigno, era tido como coisa de seres inferiores, que era como eram entendidos, compreendidos os escravos. E aí, para a gente concluir essa noção de trabalho na Antiguidade, havia um ideal, principalmente para as classes sociais, as camadas sociais mais favorecidas, né, que era não trabalhar. Então, era a vivência do ócio. O que significa o ócio? O ócio não é necessariamente a ausência de trabalho, tá? Mas é a ausência do labor físico, do trabalho braçal. Então, essa galera das camadas mais favorecidas, que eram políticos, filósofos, administradores das cidades, eles se dedicavam à vida intelectual e à vida política. No caso da Grécia, a chamada vida na polis, né? Então, eles participavam das relações intelectuais, da vida filosófica, da vida política e não trabalhavam no quesito braçal, justamente porque havia a compreensão de que eles precisavam ter esse tempo livre, o ócio, para poder exercer essas atividades. E o trabalho, então, ficava a cargo dos escravos. Perfeito? Aqui nós temos uma imagem de um mosaico da época da Roma Antiga, mais precisamente ali da passagem da República para o Império Romano, e mostra ali, representa os escravos. E o que é interessante nessa imagem é que os escravos no mundo antigo, tanto grego quanto romano, eles tinham múltiplas funções. Normalmente nós associamos até hoje a escravidão
por aquela experiência que nós tivemos aqui no Brasil, do escravo que trabalha na lavoura, que tem um serviço muito pesado. No caso do mundo antigo, esse escravo era mais especializado. Então ele trabalhava desde atividades domésticas até administração de propriedades, tinha escravos que viajavam a mando dos seus senhores, tinha escravos, inclusive, que decoravam poesias épicas e ficavam recitando aquelas poesias para os seus senhores horas e horas e horas. Então essa era a única função deles. Escravos que, inclusive, exerciam a minha função agora, a função de professor, o escravo pedagogo. Então havia uma multiplicidade de funções, já que boa parte da sociedade dependia do trabalho desses indivíduos. Então eles eram essenciais, embora a visão de trabalho no mundo antigo fosse uma visão negativa, uma visão que acha o termo trabalho, o conceito de trabalho, algo ruim para o ser humano. Quando a gente chega à Idade Média, esse conceito ainda permanece um bocado semelhante com o da Antiguidade, porém ele tem uma associação com a questão religiosa. Afinal de contas, a sociedade medieval, a civilização medieval europeia, ela é muito marcada pelas relações com a Igreja Católica, que se fortalece como a única grande instituição que sobrevive à queda do Império Romano e que se impõe como religião oficial de praticamente toda a Europa. Então vejam lá no slide comigo. Na Idade Média, o trabalho se associa à visão católica, então para o catolicismo o trabalho ainda carrega aquela visão tradicional da antiguidade, o trabalho visto como um castigo, como um sofrimento, como uma penitência. Para quem conhece mais a Bíblia, vai se lembrar, por exemplo, daquela passagem lá no Gênesis, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, e aí, do Jardim do Éden, e aí ele fala para Adão o seguinte: você agora vai se sustentar com o suor do seu rosto, ou seja, você vai ter que trabalhar para poder sobreviver. Então isso, por si só, essa passagem era interpretada pelo cristianismo, pelo catolicismo de então, como um sofrimento, o trabalho como sendo um castigo dado àqueles que primeiro desobedeceram a Deus. Então é essa visão que permanece. E, voltando lá no slide, nós tínhamos uma outra característica importante, que era o fato de que a sociedade medieval era muito estática, então não havia essa mudança de camadas sociais. As pessoas nasciam em uma determinada camada e ali permaneciam porque havia a crença de que Deus havia operado dessa forma e que cada um tinha uma função social naquele contexto, naquela conjuntura ali. Tá? Então nós tínhamos, por exemplo, o clero, que estava no topo da sociedade, os padres, os membros da igreja, que eram chamados no latim de oratores, ou seja, aqueles que oram, aqueles que rezam, essa era a função deles. A nobreza, então os senhores feudais, os cavaleiros, alguns militares, que eram chamados de belatores. O belatores vem do latim bellum, que significa guerra. Então a função dos belatores é justamente fazer a guerra, proteger a sociedade militarmente. E os servos, os camponeses, que eram os laboratores. O que significa laboratores? Trabalhadores. Então aqueles que trabalham, aqueles que sustentam o restante do contexto social. Era assim que o trabalho era entendido na Idade Média. No entanto, a partir da Baixa Idade Média, que é o momento em que há a crise do feudalismo e o surgimento das cidades, lembrem-se que na Idade Média o mundo era muito ruralizado, a partir do século XII, mais ou menos até o século XV, essa noção do trabalho-sofrimento, ela vai gradativamente sendo substituída por uma noção do trabalho-redenção. Ou seja, o trabalho como a característica, como a atividade que faz o ser humano se engrandecer, se fortalecer, se tornar uma pessoa melhor. Isso se deveu graças ao surgimento de uma nova camada social, que era a burguesia, os artesãos, os comerciantes, que viam no trabalho uma forma de permanecer, de ascender socialmente e permanecer numa boa condição social naquele contexto. Ou seja, o trabalho sendo encarado então como uma perspectiva de obter lucros, de obter sucesso na vida e principalmente um meio de obter riqueza. Então, começa a mudar essa visão tradicional negativa sobre o trabalho a partir do final da Idade Média.
Nós temos aqui, por exemplo, na imagem, ó, na tela aí de vocês, uma imagem do livro de horas do Duque de Berry, da França, e aí mostrando o trabalho do camponês. Se você vê ali, o camponês já não está muito feliz com esse tipo de trabalho, era um contexto já do final do do início do século XV, perdão. Ele está ali semeando, né, fazendo a plantação, preparando a semeadura, né, sendo acompanhado ali por um outro cara que está com um cavalo e faz ali a aragem da terra e mostra ali um trabalho muito exaustivo, muito penoso, num contexto histórico ali bastante maçante, bastante pesado para aqueles camponeses. Na Idade Moderna, nós já temos aí alguns avanços. Nós temos, por exemplo, no Renascimento, a valorização do indivíduo e da sua capacidade produtiva e artesanal, ou seja, o trabalho começa a ser mais valorizado como uma atividade individualmente boa e importante, que dá valor ao indivíduo. O calvinismo, que é uma religião que surge nessa época, no contexto da Reforma Protestante, vai começar a estabelecer uma ética, ou seja, uma doutrina favorável ao trabalho, principalmente favorável ao lucro, tá? Porque, segundo João Calvino, que era o fundador da corrente, só o trabalho árduo e só o enriquecimento pessoal aproximavam o indivíduo da graça divina. Então, a riqueza era sinal que a graça de Deus estava habitando na vida daquele indivíduo, ou seja, para obter essa riqueza, ele tinha que trabalhar. Então, começa a haver uma mudança bastante significativa. Mas há um aspecto negativo, que é a retomada da escravidão. A escravidão volta em moldes mais capitalistas agora, o escravo sendo comercializado, sendo traficado, principalmente da África para as regiões do Novo Mundo, da América, e de algumas colônias europeias. Então, isso volta com força total durante a Idade Moderna, apesar do conceito de trabalho começar a ser um pouco mais valorizado e perder aquela carga tão negativa de antes. Vejam nas imagens ali, ó, que nós temos duas realidades do período da Idade Moderna. Na imagem da direita, o banqueiro e a sua mulher, então um casal de burgueses do contexto moderno, então exercendo o seu trabalho no mercado financeiro, ali sobretudo na região da Holanda, que é onde os bancos se estruturam em primeiro lugar. E na imagem da esquerda, uma imagem do Johann Moritz Rugendas, que mostra o navio negreiro, o navio em que se fazia então a travessia dos escravos da África para o Brasil especificamente, mostrando então as más condições e como que esses indivíduos eram então explorados e tratados como sub-humanos para exercer um trabalho extremamente pesado aqui na nossa colônia e depois no nosso império. Na contemporaneidade, pessoal, então falando agora do momento que nós estamos vivendo, nós temos aí uma melhoria ainda maior dessas características desse conceito de trabalho. Por quê? Na lógica da Revolução Industrial, tá, o trabalho começa a ser mais valorizado, ele passa a ser mais fundamental para poder desenvolver a riqueza, para poder gerar a riqueza. Porém, começam a aparecer algumas críticas, tá, aos moldes capitalistas que foram implantados naquele momento e começa uma importante luta por direitos. Surgem várias teorias, por exemplo, que questionam que aquela forma de trabalho do mundo industrial, ela na verdade afastava o trabalhador do resultado da sua produção. O trabalhador permanecia então alienado. Esse conceito foi criado pelo Karl Marx, que é um dos mais importantes nomes aí da economia, da sociologia, e ele mostrava justamente, na sua teoria, de que o trabalhador ficava preso àquela linha de produção, não conhecia o seu produto final e, portanto, não tinha controle sobre a sua própria produtividade, sobre a sua própria mão de obra. Ele estava nas mãos de quem eram os donos do capital. E aí tem uma tirinha que eu vou mostrar nesse slide para vocês, ó. Essa tirinha eu costumo brincar que de cada
10 provas que cobram, né, alguma coisa sobre a alienação do trabalho, em 11 essa tirinha cai, porque ela é muito famosa e ela resume muito bem a ideia que se quer passar. Ó. Você tem lá 2 trabalhadores operando numa linha de produção de uma fábrica e aí o mais velho diz, ó, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Essa tirinha, então, resume a ideia, a noção, o conceito, portanto, de trabalho, de alienação do trabalho no contexto do capitalismo aí no século XIX e no século XX. Segundo Marx, então, a pessoa ela ficava completamente alheia do processo de produção e aí o seu trabalho, então, era desvalorizado e explorado a partir daquele momento. Só que mais recentemente, principalmente no século XX e agora no século XXI, na nossa realidade atual, vejam lá no slide comigo de novo, ó, o trabalho está cada vez mais atrelado à busca de um sentido e de uma expressão pessoal. Ou seja, hoje o trabalho passa a ser entendido, passa a ser compreendido como algo essencial às nossas vidas, como algo que nos identifica, como algo que traz mesmo, que manifesta mesmo a nossa essência. Eu, por exemplo, não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser isso que eu estou fazendo para vocês. Eu não consigo não me ver como um professor, porque esse é o meu trabalho. E esse meu trabalho diz respeito a quem eu sou, ele está na minha essência. Então, o trabalho, durante muito tempo nesse período, né, nesse nosso contexto contemporâneo, começa a manifestar a ideia, então, a noção de quem nós realmente somos, de qual lugar no mundo nós queremos ocupar, de quais posições nós queremos, né, fazer parte, quais contextos e também o que realmente move a nossa vida, o que nos conquista, o que valoriza ali quem nós realmente somos. E é por isso que eu quero terminar, concluir essa aula com esse questionamento que eu coloco aí na tela para vocês. Qual é o seu conceito de trabalho? Você tem um conceito mais negativo, mais positivo? Será que o trabalho para você é um sofrimento? Será que o trabalho para você é uma forma de libertação? É uma forma de conquistar os seus sonhos, né? De se direcionar para o que é importante realmente para a sua vida? Então vejam que o trabalho é um conceito amplo, múltiplo e com vários significados. E cabe a você, cabe a cada um de nós, decidir qual é o significado, qual é o conceito que mais se adapta à nossa realidade, que mais faz sentido para cada um de nós. Beleza? Eu agradeço muito a você pela sua participação e nós nos veremos aí na próxima oportunidade, numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.